Olá, bem-vindo ao Lusolab, o podcast do Conselho da Diáspora Portuguesa, onde partilhamos os elementos do sucesso do talento português além fronteiras, numa espécie de laboratório do que Portugal e os portugueses têm de melhor. Os nossos convidados são referências nas áreas em que trabalham e nestas conversas exploramos as lições dos seus percursos internacionais e o conhecimento nas suas áreas de especialização de forma a inspirar quem nos ouve, em Portugal e no estrangeiro. O meu nome é André Patrão, sou professor assistente de Arquitetura e o Ambiente Construído na Universidade de Emory e a nossa convidada de hoje é uma das figuras maiores e mais reconhecidas do meio académico português, com uma carreira repleta de experiências internacionais importantes e com um trabalho notável na internacionalização da investigação e do ensino em Portugal. Magnífica reitora da Universidade Católica Portuguesa, professora doutora Isabel Capelou Gil, que iniciou o seu percurso académico na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde completou a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas e depois o mestrado na mesma universidade em Estudos Alemães. Concluiu o seu doutoramento em Língua e Cultura Alemãs pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, em grau conjunto com a LMU de Munique em 2001. E desde 2003 é professora na Universidade Católica Portuguesa. É atualmente professora catedrática de Estudos da Cultura. Ao longo deste trajeto, adquiriu uma incrível experiência internacional, através de prestigiosas bolsas como a Fulbright, a German Academic Exchange Service e 2 bolsas da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a FLAD. Realizou investigação nas universidades de Chicago, da Western Michigan, de Indiana Bloomington, na LMU, e foi também Visiting Fellow na Wissenschaftskolleg em Berlim e na Freeman Spogli Institute for International Studies da Universidade de Stanford. Foi também professora convidada em Saarbrücken, na Alemanha, na National University of Ireland, na Universidade Ca' Foscari, em Itália, na Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, no Brasil, e nas universidades de Pennsylvania e Stanford, nos Estados Unidos. É também membro do Conselho Europeu de Relações Internacionais, presidente da Federação Internacional das Universidades Católicas, presidente do Conselho Estratégico para a Investigação e Inovação da Confederação Empresarial de Portugal. Inicia este ano o seu 3º e último mandato enquanto reitora da Universidade Católica Portuguesa, cargo que ocupa desde 2016. Senhora Reitora, muito obrigado por se juntar aqui a nós no Lusolab. Acabou de ouvir um brevíssimo resumo da sua vasta carreira académica, profissional, mas internacional, especificamente as ligações internacionais da sua carreira. Como manda a tradição do Lusolabs, eu começo pela seguinte pergunta. Quando era jovem, imaginou que teria uma carreira académica, uma carreira profissional, uma experiência profissional tão repleta de experiências internacionais? Olá, André. Boa tarde. É um gosto estar aqui consigo e poder conversar um pouco sobre carreiras internacionais e, no fundo, sobre aquilo que nos faz felizes enquanto profissionais. Eu acho que a vontade de conhecer um mundo diferente daquilo que era o meu ambiente familiar foi algo que me acompanhou desde os momentos mais iniciais da minha infância. Eu sempre tive um interesse imenso por aquilo que era diferente de mim, uma curiosidade. Se há alguma coisa que me define e que define também muito do meu percurso é a curiosidade e não só a vontade, mas digamos, ter a persistência e ser um bocadinho teimosa em seguir justamente, ou tentar seguir justamente essas vias alternativas. E desde criança que sempre foi assim, quer dizer, eu cresci numa família em que tinha um pai que viajava muito
por razões profissionais, enquanto militar, e portanto desde sempre tive esta proximidade com paragens diferentes, fosse África, Ásia, Europa, e portanto aquelas fotografias que me chegavam dessas paragens, não é, eram algo que deixava em mim um sentimento de desejo, não é, de conhecer, de viajar, de estar presente. Portanto, acho que isso sempre foi, acho que me define enquanto pessoa, percebe? E portanto aquilo que eu sou hoje e o percurso que tive deve muito desde logo a essas origens e o facto de ter sempre crescido num ambiente que era certamente muito multicultural, de pessoas que tinham que viajavam muito, que tinham capacidade de conhecer o mundo e que transmitiam esses dados diferentes, não é, às crianças. E começou muito cedo, porque ainda como criança foi para Macau. Fala-nos um bocadinho da experiência de chegar a Macau e viver durante tantos anos, dos 7 aos 16, não é verdade? Exatamente. Eu cheguei a Macau com 7 anos. E Macau era radicalmente diferente, não é? Quer dizer, tudo era diferente. Os cheiros, o clima, um clima tropical, a realidade da Ásia nos anos 70 para uma criança que saía de Portugal antes de 74, era um mundo completamente novo. As referências culturais, gastronómicas, tudo era diferente. E apesar de Macau ser um território sob administração portuguesa, a comunidade portuguesa, e nesta comunidade portuguesa incluo os macaenses, constituía cerca de 3% da população. Portanto, havia muito um sentimento de se estar num ambiente que tinha traços de Portugalidade, digamos, mas era muito distante. As viagens nesse tempo eram muito diferentes. Não se apanhava propriamente um avião na Portela para Hong Kong. Tínhamos assim umas escalas extraordinárias, portanto era todo um percurso de vida. Eu lembro-me desta viagem aos 7 anos, que foi a maior... Para mim foi de facto ultrapassar o mundo, não é? Porque fomos de Lisboa para Bruxelas. Ficámos 2 dias em Bruxelas, depois de Bruxelas para Atenas, um dia em Atenas, depois de Atenas para Teherão, que era então Pérsia, não Irão, Pérsia. Depois de Teherão para Bangkok, mais 2 dias, e depois de Bangkok, Hong Kong, e depois de Hong Kong, Macau. Portanto, chegava-se praticamente 10 dias depois, não é? Ao local. E tudo era muito diferente, as pessoas eram diferentes, a língua falava-se cantonense, não é? Portanto, muito pouca gente falava português, apesar de ser a língua oficial do território, e portanto foi um teste de adaptação, e eu acho que isso foi decisivo para o resto da minha vida. E devo dizer, apesar de claro, também ser uma declarada beirã, eu sinto-me em casa em Macau. No fundo foram anos formativos muito, muito importantes, não é? Você foi uma adaptação de sucesso, se ainda hoje Exatamente. se sente em casa. Eu já dizia o Darwin, não é? Que as espécies mais resilientes são aquelas que se adaptam. Portanto, eu acho que é isso mesmo, não é? E sentia que havia distância precisamente por causa do tempo que demorava lá a chegar, por isso não apenas a distância, digamos, geográfica de uma medida entre Lisboa e Macau, mas o facto de demorar tanto tempo, de ser tão difícil chegar. Como é que era a ligação com Portugal estando em Macau numa circunstância desta? Era bastante... era distante, era difusa. Eu recordo-me, por exemplo, eu era a criança quando foi 25 de Abril e víamos as imagens do 25 de Abril através da BBC e da televisão de Hong Kong. Portanto, não existia ainda um canal de televisão em Macau, isso surgiu depois, mais tarde, já nos anos 80. E, portanto, tudo aquilo parecia longérrimo, sabe? Era uma coisa longínqua, distante, as notícias demoravam tempo a chegar, os jornais, porque havia imensa apetência em toda a comunidade portuguesa. E, portanto, o meu pai, como era militar, claro, o interesse nas notícias que vinham através da rádio, mas os jornais demoravam mais de uma semana a chegar, não é? Portanto, isso era longínquo, era muito longe. O país a Europa ficava
muito, muito distantes. E, portanto, a realidade com que as pessoas se preocupavam verdadeiramente era uma realidade muito mais próxima daquilo que era a geopolítica asiática e o ambiente anglo-saxónico. Portanto, para mim foi absolutamente marcante, até porque como Hong Kong era muitíssimo próximo e a presença inglesa, americana, nos mares da China era fortíssima, não é? Portanto, nós crescíamos num ambiente muito marcado pela cultura anglófona. Depois estávamos um bocadinho a falar disso, que as escolas eram multilingües, não é? Havia escolas portuguesas, as escolas de cantonense, mas havia escolas multilingües, como aquela onde eu andei, onde tínhamos uma secção portuguesa, inglesa e cantonense. E os recreios eram mistos, conjuntos. Portanto, nós tínhamos que falar as 3 línguas para sobreviver. Certo? E isso também era absolutamente extraordinário. Era absolutamente extraordinário porque propiciava, não era só uma ginástica mental, era uma ginástica cultural, de entender a diferença do outro. Hoje raciocinamos desta forma, na altura não, era uma coisa intuitiva, não é? Entre as crianças comunicamos ou não comunicamos, não é? Conseguimos entender, conseguimos brincar, não é? Mas era de facto um descodificar da diferença do outro, que acho que é muito importante numa experiência de vida. Entretanto, como é que está o seu cantonês? Siu. Você conhece o seu Chongman? Eu falo um pouquinho. Está aqui a prova. Digamos que tenho um cantonense de sobrevivência, o que é muito útil em algumas situações inesperadas de trabalho. Digamos. Ou como esta pergunta. Exatamente. Então, quando voltou para Portugal e começou a estar na universidade, não era exatamente um regresso a casa, deduzo pela descrição que faz. O que é que era Portugal para si naquela altura? Portugal era muito diferente. Começava, eu cheguei a Portugal no último ano de liceu, nos últimos 2 anos de liceu, antes de entrar na faculdade. E, portanto, foi uma aprendizagem. Foi de novo a questão da adaptação, não é? Adaptar a um ambiente completamente distinto. Eu tinha deixado os meus amigos em Macau, portanto, adaptar a um novo ecossistema, novos amigos, novas referências culturais, musicais. Eu lembro-me que Portugal estava naquela transição de uma cultura francófona que tinha sido muito dominante nos anos 60 e 70, a geração dos meus pais. Mas para nós já não era, não é? Só que estava naquele momento de transição e havia um conjunto de referências, as questões de cultura popular, que aos 16 anos ou se está in ou se está out. E eu sentia que muitas vezes estava completamente out, não é? Por exemplo, havia 2 coisas, vou dar 2 exemplos de como estava completamente out. Quando regressei a Portugal, os meus colegas tinham todos uma memória de uma série televisiva que tinha tido imenso sucesso. Para mim era uma coisa absolutamente inexistente, que era o Sandokan. Bem, eu tinha, de facto, conhecia os livros do Emílio Salgari, mas o fascínio pelo Sandokan, pelo Kabir Bedi, que achava tudo aquilo, não conseguia, não tinha nenhuma relação com aquele imaginário. Depois, em Portugal, em termos cinematográficos, era um momento de culto de Bollywood. Também, para mim, completamente zero. Não tinha qualquer referência. As minhas referências musicais, o que é que eu gostava? Gostava muito de música country, que era uma coisa que não se ouvia em Portugal. Não é? E gostava, por exemplo, do americano, hoje também praticamente desconhecidos, mas que nós ouvíamos bastante, os Captain Antonil e os Carpenters. Os Carpenters que era assim uma coisa meio nostálgica, completos desconhecidos. Depois, claro, havia a música mais pesada, os Genesis e as bandas de rock, e já tínhamos um elemento de proximidade, os Supertramp, pronto, isso já era, aí já começavam os U2, que é a banda da minha vida, devo dizer, portanto, de facto, é a banda da minha vida, os Police e os U2. Eram aqueles, são as duas bandas que sempre me marcaram e que me acompanham. Parece que têm assim umas músicas que falam do momento em que se está.
Portanto, havia assim uma dissonância, não é? Que era normal, mas quando se tem 16 anos, a dissonância é preciso, temos que nos adaptar e não é só adaptar, quer dizer, no fundo, era um regresso que não era um regresso, porque era um reinício numa terra que já não tinha muito a ver com aquilo que eu tinha deixado para trás e com as minhas memórias de criança, não é? Da mesma maneira que quando eu vou a Macau, o Macau que existe hoje não é o meu Macau, não é? Esse existe só na minha memória. Mas estando out, não fez assim tanta questão de estar completamente in. Parece que absorveu essa dimensão, esse desfazamento como elemento motivador da sua vida, porque pouco depois começou a ter experiências internacionais com várias bolsas. O que é que levou a ir para o estrangeiro numa altura em que não era tão fácil quanto é hoje? Até escolher uma instituição, escolher um programa era difícil. Pode-nos contar uma ou duas histórias de como é que se lançou para novas experiências fora de Portugal? Olha, eu, em primeiro lugar, o primeiro risco foi a escolha da área científica que eu queria, de facto, desenvolver e que tem muito a ver e que está muito relacionada com este interesse pelas culturas distintas, línguas diferentes. Ter um ouvido musical também ajuda, não é? Portanto, a apetência para as línguas distintas. Que deu um desgosto enorme ao meu pai, porque ele queria que eu fosse economista e, de facto, alguma coisa ele sabia, porque eu tenho uma mente quantitativa. O problema é que eu tenho uma mente quantitativa e hermenêutica. E optei pela paixão, que era as literaturas e as humanidades, e sinto-me profundamente realizada com isso. Acho que foi, de facto, a opção. Digo sempre, as pessoas têm que seguir a sua paixão, não aquilo que pode ser vocacionalmente interessante num determinado momento, mas aquilo que cada um de nós sente que o realiza. E claro que essa escolha passava muito pelo interesse por culturas diferentes. Não existia programa Erasmus, portanto, sair de Portugal com bolsas era ir à luta, não é? E aí instituições como a Gulbenkian, o DAD, o PAD, que era o Pädagogische Austauschdienst, foi a primeira bolsa na Alemanha que eu tive aos 16 anos, justamente no ano em que voltei, foram absolutamente determinantes. Era preciso ter vontade era lançar-se, não é? Procurar, e porque existiam algumas possibilidades, e depois ir ao abraçar o desafio, não é? A minha geração era uma geração que fez muito uma coisa que se chamava na altura o Interrail. Gostava de... e portanto isto era um Interrail, não era bem um Interrail, mas era abraçar o modelo do Interrail em lógica académica, não é? E recordo-me quando fui para a Alemanha pela primeira vez fazer investigação com uma bolsa do DAD para o mestrado, de me dizerem na faculdade: mas acha que algum professor alemão vai querer orientar uma pessoa que não conhece? Os alemães não são assim, só orientam quem conhecem. E eu disse: eu vou à luta. E portanto, porque, não existe, o sistema estava feito de uma forma, era muito virado para si, não é? Muito virado para dentro. Portanto, as pessoas saíam de facto à procura de algo diferente, e sempre o fizeram, mas não era um padrão normativo como é hoje em dia, não é? O que nós podemos até dizer que é algo difícil de entender nos dias que correm, são jovens que decidem não ter uma experiência de mobilidade, seja de Erasmus ou qualquer outro programa, não é? Porque estas possibilidades fazem parte intrínseca do que é a experiência universitária hoje em dia. Não era o caso na altura, e de facto as instituições não alimentavam este desejo. Portanto, vi muito o receio do desconhecido e incutir naqueles que queriam iniciar uma carreira académica, e isso foi uma das certezas que eu sempre tive. O desejo de conhecer culturas distintas era paixão.
Se há um sentido de propósito e de orientação profissional que eu sempre tive na faculdade, foi que desejava de facto seguir uma carreira de investigação e nesta linha de que é extraordinário nós termos consciência do pouco que sabemos e do pouco que vamos sabendo. Porque a investigação é mesmo isso, é uma prática de humildade e não de arrogância. Acho que muitas vezes quando nós sentimos, bem, porque eu consegui publicar o paper X na revista tal, que é Tier 1 ou classe A, ou porque tenho um paper ou fui convidado para keynote aqui e ali, top of the world. Não! A experiência da investigação e da academia é uma experiência de humildade. E quando se perde esta experiência, quando se perde esta sensação, quando esta sensação se transforma em arrogância, se transforma em hubris, os gregos sabiam muito bem o que era a hubris, acho que isso é uma traição da profissão e daquilo que significa verdadeiramente ser um investigador, que é um peregrino eterno, que está sempre em busca de algo diferente e de novo. Que forma fenomenal de descrever o meio académico. E imagino que não haja um exercício maior de humildade que lançar-se para estes países, nesta altura em que era tão difícil sair, lançar-se para países completamente diferentes, com professores que aparentemente não queriam trabalhar com alguém que não conhecessem. Que era completamente mentira. Eu devo dizer que era completamente mentira, mas era aquilo que nos diziam, não é? Então, já quando saiu de Portugal, já tinha uma atitude diferente. Como é que foi regressar com esta experiência académica internacional, não só de vida pessoal como teve em Macau, mas já este conhecimento de outros sistemas académicos, outras metodologias, outros autores, outras referências? Sentiu que quando voltou havia mais uma vez esse desfazamento, ou trazia alguma coisa de novo, até mesmo a sua atitude enquanto investigadora era diferente daquela das pessoas em seu redor que não tinham tido esta experiência internacional? André, sabe, eu sempre gostei de fazer as coisas de maneira diferente do que os outros. Não é do que os outros faziam, gostava de. Quando tinha a noção de que o meu caminho era correto, era persistente e tinha a certeza que alcançaria o objetivo. Havia o plano A, o plano B e o plano C. Portanto, se o plano A não corresse bem, o B correria, ou o C, e depois voltaria ao A. Portanto, isso é preciso ter um plano na vida. E portanto, isso parte também de uma certa atitude científica perante a realidade. E portanto, não foi fácil, é certo. Mas eu acho que por natureza a academia não é fácil. E portanto, vou falar da experiência em Portugal, mas ao contrário, aquilo que eu vivi na Alemanha, nos Estados Unidos, diferente, porque é de facto um sistema bastante mais poroso, mais flexível, mais aberto à experimentação, mais aberto à capacidade de arriscar, falhar e começar de novo e retomar e no fundo de apoiar quem está numa fase de início a lançar-se ao desconhecido, não é? E essa confiança perante o risco eu acho que é absolutamente extraordinária e é uma das grandes qualidades que torna o sistema do ensino superior americano, de facto, o sistema mais competitivo do mundo, não é? Porque se aposta aposta-se na capacidade de falhar, porque sem falhar não se consegue atingir a excelência. A excelência, aquilo que pode ser uma palavra vazia, não é? A excelência não é ter um conjunto de epígonos a dizer que nós fazemos as coisas de uma forma extraordinariamente bem. Não. A excelência é ser continuamente desafiado. Brutalmente desafiado. Contestado. E superar e convencer nessa linha. A Alemanha era o tough love. As coisas no sistema académico alemão é um sistema brutalmente hierárquico, mesmo hoje. Claro que nos anos 80 e 90, sobretudo nos anos 90, que foram os anos em que eu fiz o meu doutoramento,
era um sistema que já tinha feito a transição passada daquele chamado autoritarismo dos anos 60 e 70 para uma coisa mais aberta, mas continuava a ter os seus rituais muito estruturados e hierárquicos. A investigação é considerada uma coisa absolutamente séria, não há espaço para falhar. Digamos, nos Estados Unidos, a dimensão criativa e experimental, o fazer diferente, changing the playing field. Na Alemanha é preciso dominar o campo ao pormenor, ao detalhe, e não pode falhar. E tem que demonstrar que não pode falhar. E o ritual era duro. Era de facto duro. E eu conto uma história que acho que é uma história em Munique que foi transformadora. Acho que existe um momento antes e um momento depois. Como é que o doutoramento se organizava? Portanto, nós não tínhamos propriamente seminários no modelo que existe hoje em dia, não é? Era trabalho autónomo com orientadores, e existia uma coisa que se chamava o Graduate College, que era um colégio em que os doutorandos de um determinado departamento, de uma determinada área, se reuniam quinzenalmente com os orientadores, com os professores do departamento, com os professores catedráticos. E nestas sessões quinzenais havia a apresentação de trabalho, portanto, normalmente um capítulo da tese que era lido e destruído, literalmente. Era destruído. E era destruído não pelos colegas, portanto era debatido, mas havia sempre um elemento, um opponent, não é? Que fazia o trabalho de dizer aquilo que está a fazer é completamente meu Deus, isso não faz sentido nenhum, já há 1000 pessoas antes de si fizeram isto, tem a certeza da metodologia que está a utilizar. As pessoas saíam destressadas, aquilo era um ritual de passagem quase, mas era muito duro em termos científicos, porque eram 2 horas de verdadeira resistência. Eu era a única não alemã. A minha área dos alemães, portanto, era a área das humanidades, das estruturas nacionais, era a única não alemã. Até que chegou o meu dia, não é? Chegou o meu dia. E como todos os outros, a crítica foi brutal e arrasadora. E foi de tal maneira brutal e arrasadora que eu não tive nas 2 horas tempo para me defender. E o meu orientador, que era quem presidia o colégio, disse: bem, então amanhã à mesma hora, que é para agora se defender. No dia seguinte, bem, a pessoa chega, fui para a minha residência universitária e pensava: eu não fui feita para isto, para ser insultada desta forma. Um trabalho que é sério, que eu achava que era, tinha descoberto a última Coca-Cola do deserto, não propriamente, mas enfim, mas que era para mim a última Coca-Cola do deserto. Tinha algumas coisas em que era a última Coca-Cola do deserto. Não é forma de... era uma experiência cultural também de fortíssimo, quer dizer, tudo aquilo era absolutamente cerebral, não é? E uma crítica absolutamente fundamentada que inverte todos os meus pressupostos. E eu tinha um dia para me preparar, porque era o fim do dia, e assim foi. Portanto, passei um dia a beber café, extraordinário, Cical, que eu levava sempre. Aliás, eu acho que fazia contrabando de Cical, porque levava mais do que os 500 gramas que era permitido levar na mala, levava quilos de café, alimentavam-me de café. E com essa energia boa da cafeína, chegou o momento e, enfim, e fiz a defesa da minha honra. Estava a fazer a defesa da honra e o professor que tinha feito a crítica ao trabalho interrompe-me. Quando ele me interrompe, eu acho que tive daqueles movimentos de reação intuitiva que foi do género: já falou, agora não lhe disse calce, mas foi vai-me ouvir. Nesse momento os meus colegas, nós pensámos: ela acabou aqui porque ninguém manda calar. Mas a adrenalina era tal, e a necessidade de defender os pressupostos do meu trabalho também. Pronto, ele de facto não calou-se. Eu fiz a defesa da honra e no final ele disse: estou satisfeito. Portanto,
foi uma prova, e dizia-me o meu orientador a seguir, disse, olha, só porque é portuguesa não a ia proteger, ou seja, só porque é estrangeira não ia deixar de passar por este momento, que era um momento de maturidade intelectual brutal. Eu digo sempre, não quero que nenhum dos meus alunos de doutoramento passe por isto. Acho que não é necessário, não é? É um ritual desnecessário, mas que naquele momento, nos meus 30 anos, foi determinante. Porque deu-lhe uma confiança ou deu-me confiança para saber que era necessário combater, contestar e ter confiança, de facto, no trabalho que nós fazemos, que é isso que nós fazemos na academia, não é? Quer dizer, apesar de devermos sempre manter a humildade, como disse há pouco, de saber, à medida que sabemos mais, sabemos menos. Isto parece um contraditório, mas é assim. Exatamente. Percebemos que sabemos ainda menos. O peer review mantém-nos sempre muito humildes. Há sempre 2, 3 reviewers que nos recordam, afinal não sabemos assim tanto. Exatamente. Mas falou de 2 realidades académicas bastante diferentes, da realidade alemã e a experiência que teve lá, mas também teve experiência nos Estados Unidos e falou-nos um bocadinho deste sistema, principalmente, não só, mas principalmente de artes liberais nos Estados Unidos. Gostaria de saber como é que isso informou o seu papel agora como reitora e as decisões que tomou em termos de pedagogia na universidade, baseadas nessa experiência, na primeira pessoa. Por isso, como é que a experiência de estar no estrangeiro, a passar por esta experiência, como é que depois traz todo este conhecimento para a Universidade Católica? Nós temos no nosso sistema de ensino secundário um pecado original que limita o nosso ensino superior. E esse pecado original é fazer com que os jovens, aos 14 anos, tenham que fazer escolhas de especialidade que podem ser trágicas. Porque se é verdade que há jovens que têm uma apetência quantitativa, artística, hermenêutica, e, portanto, fazem uma escolha, mas se quiserem emendar a mão, podem voltar atrás. Para outros pode ser uma escolha trágica, não é? Optar por uma área de humanidades deixando matemática, ou optar pelas ciências naturais e deixar filosofia e ter o português versão C, B ou C, ou a língua estrangeira. Enfim, são escolhas que vão condicionar a maneira como se abraça depois aquilo que é o primeiro ciclo, uma licenciatura, que Bolonha, apesar de ter uma filosofia orientada para uma base transversal que depois se especializaria, acabou por ter um efeito absolutamente perverso. E em Portugal, nós como optámos pelo modelo 3+2, 3+2+3, que já vimos que o 3 não pode ser, é 3+2+4. O que aconteceu foi que na maior parte dos programas o primeiro ciclo acabou por se especializar para uma orientação muito mais profissionalizante, deixando algo que é absolutamente essencial. Quer dizer, uma formação universitária é uma formação que não é exclusivamente profissional. É claro que nós não queremos estar a formar jovens para o suposto desemprego. Mas eu disse sempre que uma universidade não é uma agência de emprego. Uma universidade tem que formar cidadãos capazes de desenvolver carreiras profissionais de sucesso. Ora, para isso temos que ter cidadãos jovens e profissionais e licenciados e depois mestres, com uma capacidade de entender quadros cognitivos e epistemológicos diferenciados. O sistema português, por ter estado, porventura, e como digo, desde o ensino secundário, muito associado a alguns dos erros do modelo francês, peca justamente por esta falha, desta falta de transversalidade. O sistema americano, eu digo que os Estados Unidos são muito melhores no sistema universitário do que são comparavelmente no seu ensino secundário. O ensino secundário é absolutamente massificado, tem escolas extraordinárias, de elite, que são caras, mas o modelo comum, básico, não é bom.
É um modelo que massifica, que dá um conhecimento básico transversal. As universidades são muito diferentes. A partir do momento em que o jovem entra numa universidade, tem verdadeiramente a noção de que não se trata apenas de orientar para uma profissão. Estou a falar do ensino universitário, não propriamente dos community colleges, que também são ensino superior, mas que têm já uma orientação distinta, não é? Mas numa universidade não se trata apenas de formar para executar uma profissão, mas formar enquanto cidadão, de dar esse conhecimento transversal. Portanto, os créditos das liberal arts, que fazem parte, o exemplo que nós conhecemos, o MIT tem o maior departamento de estudos shakespearianos do mundo. O facto de termos físicos extraordinários que fazem história, literatura, que têm que fazer créditos fora da sua área core, este modelo das liberal arts é essencial para dar aquilo que um antigo presidente da Universidade de Stanford chamava intellectual clout, da Universidade Americana. E é isso, ou seja, nós queremos engenheiros que não saibam só fazer pontes, que saibam também que tenham conhecimento histórico, que saibam apreciar aquilo que Dante nos diz, que conheçam os sonetos de Camões, que percebam Wittgenstein. Não é? Estávamos a falar um bocadinho da arquitetura, não é? E, portanto, esta dimensão transversal de um conhecimento transversal do mundo que lhes permita, de facto, entender a diversidade rica do universo em que vivemos e não formar idiotas especializados. E, portanto, aquilo que eu tento e que tenho tentado ao longo destes anos e que estamos a fazer na Universidade Católica é justamente criar modelos que permitam, que deem duas coisas que são fundamentais para qualquer licenciado, que é literacia no sentido cultural do termo, mas também uma literacia quantitativa e vamos agora introduzir programação, que já existe em quase todas nas áreas mais, digamos, mais das ciências mais duras, mas é importante para o mundo em que nos estamos a preparar, que um jovem licenciado em psicologia consiga programar e que um teólogo consiga programar. E que alguém que se licencia em literatura também o possa fazer. Portanto, a programação vai ser um seminário transversal a todos os cursos. Mas, por outro lado, também queremos gestores que conheçam a história da arte, que saibam ler Shakespeare e que percebam o que é a estética do Frank Lloyd Wright. Eu concordo inteiramente, sem interesse nenhum, assim, no abstrato. Acho que a arquitetura é fantástica, ouvi dizer. mas quero destacar uma coisa que disse na tomada de posse para o terceiro mandato, precisamente sobre este tema. Disse: na verdade, as humanidades estão na base de qualquer projeto de natureza epistemológica, porque o verdadeiro conhecimento exige a compreensão da razão profunda das coisas. Este destaque das humanidades no contexto que está a falar parece de certa forma ser uma aproximação a este modelo de artes liberais, claro, dentro do contexto português. Eu queria te perguntar como é que se faz esta transformação, que não vem diretamente de cima para baixo, mas também é preciso gente dentro dos quadros das universidades para fazer este trabalho. Eu estou a pensar especificamente em portugueses, académicos portugueses que estão no estrangeiro, que poderão querer voltar. Acha que este grupo de académicos pode ser uma mais-valia em Portugal e acha que Portugal tem a capacidade de atraí-los a voltar? Será que é a parte pessoal que faz com que voltem e Portugal beneficia? Há também o projeto académico que Portugal tem, pode ser um projeto único que também pode atrair académicos portugueses no estrangeiro. Como é que vê este grupo? Olha, eu acho que
Portugal tem uma pool de talento fora de portas extraordinária. E falando só da nossa área, da academia, eu acho que nós temos investigadores, professores universitários, o André é um exemplo, temos muitos outros por esse mundo fora a fazer um trabalho excelente, extraordinário, em múltiplas áreas. O país deve, eu acho, em primeiro lugar, que há duas coisas que são importantes, que são importantes. É importante esta saída. É um discurso que me parece sempre muitíssimo redutor. Olhar para o ensino superior como uma coisa para formar gente cá dentro, para ficar cá dentro, reter o talento cá dentro e ficamos todos aqui felizes no nosso belíssimo país, que é um país extraordinário que merece tudo, mas que precisa também desta saída, precisa de propiciar possibilidades. É fundamental que se saia para se avaliar bem o que temos, e o país deve dar oportunidades de saída para depois dar possibilidades de acolhimento. E agora é aqui que é essencial, e é essencial que as instituições de ensino superior que estão em Portugal que percebam esta extraordinária pool de talento e que criem condições. Depende apenas, e posso lhe dizer isto, da estratégia da instituição e da vontade de integrar aqueles que estão fora. É preciso dar-lhes condições, é evidente. Também, certamente, que as motivações não podem ser só financeiras, e nós sabemos que as condições em Portugal são certamente diferentes daquilo que acontece na Suíça, ou na Alemanha, ou em França, ou nos Estados Unidos, mas tem que haver outras compensações. Os incentivos certos, é certo, os incentivos certos, um projeto que permita crescimento. Ninguém vem para um ambiente académico, científico, que não seja desafiante e que não permita o crescimento. Ninguém vem para um departamento onde vai ser mais apenas uma areia numa linhagem, ou vai ser vai fazer parte da máquina e não vai ser piloto. Não é? Nós temos que perceber, temos que dar capacidade interna para que este talento possa liderar, possa co-criar, possa ajudar a transformar as instituições. As instituições têm que ter capacidade de autocrítica. Isso é particularmente importante e é uma das coisas que nós estamos a fazer na Católica, quando já no nosso plano de desenvolvimento estratégico que termina agora em 2025 e vamos planear um novo, a monitorização dos objetivos com KPIs que nos permitem avaliar onde estamos, o que é que estamos a fazer menos bem, o que é que temos que fazer para mudar e termos a capacidade de apoiar iniciativas disruptivas. Uma instituição que não tenha a capacidade de integrar a disrupção, sobretudo numa universidade, não tem capacidade de se desenvolver. E muitas vezes este talento internacional ou este talento português que está fora traz um elemento disruptivo para as instituições. E isso é fundamental de acolher. Nós, na Católica, o que queremos é dar condições e mostrar um projeto que possa atrair muitos desses jovens e mid-career e no topo da carreira, não é? Que possam ou terminar, ou continuar, ou iniciar a carreira num país, transformando aquilo que aqui existe. O sistema de ensino superior português é bom, é excelente, é competitivo, pode ser sempre melhor. E é preciso que nós tenhamos consciência disso. Portanto, é preciso ver abertura, um sistema de incentivos correto e um projeto que seja desafiante. Vou dar um exemplo daquilo que nós temos feito com um dos nossos centros de investigação, o Católica Biomedical Research, ou a Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina, que atraiu um conjunto alargado de jovens investigadores, professores que estavam fora, em Cambridge, estavam nos Estados Unidos, em Portugal, noutras instituições de investigação, porque entendemos que é fundamental dar-lhes aqui um espaço de crescimento, que é uma faculdade que
que eles próprios estão a criar, estão a desenvolver, disruptiva para aquilo que era o sistema do ensino médio em Portugal, que não era todo mau, era bom, mas é sempre importante que se tenha a capacidade de fazer diferente, trazer... a concorrência só faz bem e fazer as coisas de forma diferente só faz bem, permite que todos cresçamos. Portanto, eu posso dizer que enquanto dirigente de uma instituição de ensino superior que pautou sempre toda a sua vida por esta capacidade de fazer as coisas de forma alternativa e diferente e flexível, que aquilo que nós queremos é justamente ter a capacidade de acolher, de ter um projeto que dê projeto a esse extraordinário talento que está fora. Porque Portugal precisa. Mas também precisa que as pessoas saiam de Portugal. Precisa que saiam, que estejam fora, que voltem, que criem aqui, que voltem a sair e que voltem a voltar. Porque o mundo é global e precisamos justamente deste sentido de viagem, que é muito português, não é? É assim. E a visão que nos apresenta aqui é muito diferente do que era a visão dominante da Universidade Portuguesa até muito recentemente, e em algumas faculdades mantém-se a todos os níveis. Por exemplo, em termos de faculdade, a endogamia académica ainda é um grave problema em várias faculdades. Algumas ainda estão a 90% a 100% de endogamia académica, enquanto há países que têm iniciativas que obrigam a contratação de quem vem de fora, ou não poder ficar demasiado tempo na instituição. Mas também coisas como programas Erasmus, que ainda no ano passado 28 mil alunos portugueses foram para o estrangeiro. Nós recebemos 75 mil, 50 mil dos quais Erasmus. Por isso isto também muda a cultura dentro das universidades, obriga a transformações estruturais. Recordar que há uns anos só a ideia de falar inglês numa universidade portuguesa era considerado um problema bastante grave a resolver. Exatamente. Estamos a aproximar do fim do nosso podcast e, como manda a tradição, há duas perguntas que eu tenho que colocar. Primeiro, regressando a esta nota mais pessoal com que começámos o podcast, neste podcast nós tentamos explorar os elementos do sucesso português no mundo. E a que é que atribui o seu sucesso? Quais são os elementos que destacaria da sua fórmula de sucesso? Duas questões comportamentais. A primeira, já disse, é a curiosidade. E a segunda, nunca perder uma oportunidade. Quando elas surgem, é preciso ter a capacidade de discernir, de fazer a escolha. Pode não ser sempre a escolha certa. E isso faz parte. Fazer escolhas, assumi-las. Se não for certa, emendar a mão, mas não perder uma oportunidade. Isso parece-me que é uma lição de vida. Ter a curiosidade e a vontade de estar aberto a fazer as coisas de maneira diferente. Ouvir os outros. Há uma filósofa que eu gosto imenso, que é a Hannah Arendt, que diz, que tem uma definição de estudar a cultura, de estudos de cultura, que é a minha área mais lata, que é muito interessante, que é estudar cultura é entender que o outro também pode ter razão, mesmo quando estamos em posições políticas, filosóficas, científicas antagónicas. Um podcast em que se cita a Hannah Arendt tem que ser um bom podcast. Resta uma pergunta: como é que vê o seu papel como portuguesa no mundo? O que é que tenta desempenhar, o que é que tenta fazer, consciente de ser portuguesa neste mundo mais vasto, com a sua experiência internacional, com o ir para fora, com o voltar para Portugal? Como é que vê o seu papel como portuguesa no mundo? Olha, eu tenho uma grande consciência de responsabilidade desse papel. Há dois momentos, há um cargo que eu exerço neste momento, é que fui a primeira mulher e a primeira portuguesa, que é presidente da Federação Internacional das Universidades Católicas, que reúne cerca de mais de 2.000 universidades em todo o mundo, faz agora 100 anos. Grandes universidades como Georgetown, Boston College, Leuven, enfim. E é, de facto, a importância de fazer diplomacia académica e de utilizar também uma certa carga genética. Os portugueses têm
uma extraordinária capacidade de construir pontes. Eu creio que é extraordinário e o país deve reconhecer a capacidade que os portugueses têm de liderar organismos internacionais, seja na área política, nas Nações Unidas, agora no Conselho Europeu, tivemos também Presidente da União Europeia, em muitos organismos internacionais portugueses que têm essa capacidade de liderar, de estabelecer pontes e de... eu diria que há aqui uma carga, há uma carga genética e cultural de liderar através do diálogo. Que é muito importante. Portanto, há aqui um sentido de responsabilidade. Nós, quando estamos nestas posições, não nos representamos só nós, representamos o país e é uma imagem do país. E um outro momento que foi também para mim transformador foi Boston College Commencement. Recebi um doutoramento honoris causa em 2019 e foi Commencement Speaker. Foi a primeira mulher portuguesa e de tal maneira que na notícia do Boston Globe a notícia aparece como se eu fosse americana. Porque o presidente da universidade, temos que dar uma indicação que eles têm que corrigir. Foi extraordinário falar para um estádio com 50 mil pessoas e falar desta experiência global e cosmopolita de ser português, porque estes commencement speeches têm um certo género, não é? E têm uma experiência pessoal, têm um lado pessoal. E falar desta experiência do cosmopolitismo português em Boston, numa universidade de base irlandesa, onde não há também, havia alguns portugueses, mas não havia muitos portugueses. E de comunicar esta experiência foi absolutamente extraordinário. Foi um momento único. Acho que foi o Andy Warhol fala dos 15 minutos de fama, não é? Eu acho que para mim foi esse momento no estádio do Boston College, ter uma standing ovation de 50 mil pessoas, foi absolutamente extraordinário. Mas aí não fui eu, foi também aquilo que eu represento enquanto portuguesa e académica. Eu acho que é muito importante nós termos esta consciência que falava há bocadinho das oportunidades. Há momentos em que somos colocados em que acabamos por representar determinados papéis que são superiores àquilo que nós somos. E portanto nestas duas funções eu creio que por um acaso ou por trabalho ou por oportunidade acabei por desempenhar ou ter um papel em que represento mais do que a mim própria, represento o país, e isso acho que é um privilégio. Senhora Reitora, infelizmente no fim do podcast nós não atribuímos um doutoramento honoris causa, mas tem sem dúvida um público interessadíssimo, a bater palmas, standing ovation também. Muito obrigado por ter partilhado a sua experiência pessoal, profissional, a sua visão para a academia em Portugal e simplesmente dar uma experiência de vida que pode ser um exemplo, pode ser inspirador para todos os que nos estão a ouvir. Muito obrigado, Senhora Reitora Isabel Capeloa Gil. A todos os que nos acompanham, não se esqueçam de partilhar este episódio e descubram ainda mais ao subscrever ao Lusolabs. André, muito obrigada. Prazer. Obrigado eu.